Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tô muito feliz em estar de volta pro canal, pra você que acompanha fielmente aí, viu que eu dei uma sumidinha, mas voltamos com tudo. E hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês o diário, né? Tudo sobre o meu 6º semestre da Faculdade de Psicologia. Demorou, mas ele chegou. Você que caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, vou resumir brevemente aí, né? Eu sou Maria Fernanda, eu tenho 20 anos de idade, eu moro aqui em São José dos Campos, São Paulo, que é uma cidade interior de São Paulo, mas não é roça, né? Tem bastante coisa por aqui. Eu trabalho atualmente com recrutamento e seleção, então quando vocês estão vendo esse vídeo, estou, né, trabalhando com recrutamento e seleção, também crio conteúdo lá pro meu Instagram e também faço faculdade de psicologia atualmente, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, estou para cursar o 7º semestre. Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês qual foi a minha experiência no 6º semestre dentro da faculdade de psicologia. Eu faço à noite, faço na faculdade chamada Anhembi Morumbi, na Universidade Anhembi Morumbi, aqui da minha cidade mesmo. E vamos lá pro vídeo, vamos lá pro que interessa. Como vocês já sabem, eu sempre gosto de dividir, explicar um pouquinho de cada disciplina, também compartilho o horário, compartilho minhas percepções, falo um pouquinho sobre prova, sobre trabalho e etc. Então, bora aí pro vídeo. Se eu estiver olhando para baixo, porque eu tô aqui com o material da faculdade aberto, com o Classroom, né, o Google Sala de Aula, também algumas anotações aí para conseguir compartilhar com vocês. Começando aí pelas disciplinas que eu tive no meu 6º semestre. Tinha psicofarmacologia, técnicas de pesquisa em psicologia, intervenções analíticos comportamentais, estágio básico em processos educativos e bioestatística e epidemiologia. Então foram 5 disciplinas. Eu tinha aula segunda, terça, quarta e sexta. Não tinha aula quinta-feira. Então, vamos começar aí pela semana, como que acontecia. Segunda-feira, a gente tinha aula de psicofarmacologia, que era com o professor. A gente tinha aula das 7 até as 9h50, então toda segunda-feira psicofarmacologia. Que foi uma disciplina que eu estava com muita expectativa, estava muito animada, porque era uma disciplina que eu entendo que, assim, estava tanto animada para aprender, quanto também com medo dessa disciplina pelo nome, pelo que outras pessoas também costumam falar, que a gente aprende sobre mecanismo de ação, sobre o medicamento, também sobre farmacodinâmica, farmacocinética, vias de administração, a gente aprendeu um pouquinho também sobre antidepressivos, benzodiazepínicos, ansiolíticos, lítio e por aí vai. Então a gente conseguiu fazer um resumão, assim, sobre dentro da psicofarmacologia, e que a minha avaliação final, assim, dessa disciplina, que eu consegui aprender muito, é uma disciplina que demanda muita energia mesmo, porque você precisa prestar muita atenção. Se você se desconectava em algum momento, você perdia a linha de raciocínio do professor, e é uma disciplina que eu senti falta de ter materiais de apoio, porque o professor não dava nenhuma leitura complementar, então era só aquilo que estava em aula mesmo, então eu senti um pouco de falta, e também por ser bem específico, eu também fiquei um pouco perdida, assim, onde que eu procurava, mas eu acabei fazendo um curso, né, da Laís, que é da Aprendeu Psi, que me ajudou muito, assim, a entender. O que pegou muito nessa disciplina? As provas. Então, a primeira prova que a gente fez, eu fui mal comparado ao meu rendimento normal dentro da faculdade, acima da média, mas comparando com as médias, né, assim, de forma geral, eu acabei indo um pouco pior, assim. Mas tudo bem também, porque eu realmente estudei muito e o que importa é que eu aprendi, né? A nota vai ser a nota e pronto, acabou. Porém, a prova pegou um pouco porque era alternativa, e eu achava que era uma coisa, e depois o professor falou que era outra, e mesmo mostrando slides, falando, professor, olha, dando feedback, o professor não aceitou muito bem esse feedback, e acabou seguindo da forma como ele havia planejado e pensado, mas é porque na minha percepção tinha alternativas que tava dando dupla, por exemplo, era uma alternativa correta, mas na minha percepção, no meu aprendizado, nos slides também, nos materiais que o professor entregou, a questão dava para ser 2, e não uma só alternativa correta, enfim. E a segunda prova a gente podia fazer em dupla, e foi sobre os antidepressivos. A primeira prova foi mais uns conceitos básicos, né? Então, farmacodinâmica, farmacocinética, mecanismo de ação. E a segunda foi mais voltada aos antidepressivos, e eram questões abertas, dissertativas, estudos de caso. Foi bem complicado, assim, mas eu e minha dupla a gente conseguiu sair bem no final. E o trabalho, a gente nem, assim,
nem quero falar muito porque foi muito complicado. Inclusive, uma amiga minha ajudou muito, a Gabi, porque ela que ajudou de forma geral, assim, todo o trabalho. Ela praticamente fez quase tudo sozinha, porque a gente tinha que criar uma revisão sistemática e em pouco tempo foi bem complicado mesmo. O que salvou também nessa disciplina foi que o professor passou um trabalhinho, assim, que ia valer meio ponto na nota final, se não atingisse a média, e acabou ajudando bastante. E pra essa atividade eu estudei realmente, fiz, assim, bem focada. Aí, terça-feira, a gente tinha intervenções analíticas comportamentais, que foi uma disciplina que eu não tava esperando nada, e entregou tudo, que a gente aprendeu sobre TCC. Bem no final da disciplina, a professora falou também sobre a primeira, segunda e terceira onda, falou sobre a DBT, que na verdade era uma aula extra, acabei não indo nessa aula, mas enfim, o pessoal falou que foi muito bom. Só que essa disciplina focou muito em análise do comportamento, e que eu gostei muito. O que dificultou um pouco, principalmente no começo, é que a gente precisou retomar os conceitos aprendidos sobre análise do comportamento. E se eu não me engano, a gente viu no segundo ou no terceiro semestre a análise do comportamento. Então a gente precisou voltar tudo, assim, reforço positivo, reforço negativo, tudo isso. Então foi uma disciplina que no começo foi um pouco penosa, mas depois deu tudo certo. A gente aprendeu sobre técnica, sobre contrato, sobre o trabalho com criança, como que faz entrevista com os pais. Então foi uma disciplina que, de forma geral, assim, foi o que eu sinto que eu aprendi mesmo, muito mesmo. E a professora é uma professora maravilhosa, que eu gosto muito dela, então deu super match. Em relação ao trabalho também foi muito tranquilo. A gente precisou assistir um filme e fazer análise de contingência, né? Então, a tríplice de contingência, que é o que aconteceu antes, o que encadeou essa resposta, qual que foi a consequência, né? Qual foi a função daquele comportamento. E aí a gente fez um filme que tava super em alta na Netflix, uma garota de muita sorte, alguma coisa assim. E deu muito bom também, foi muito legal porque tinham várias cenas pra gente avaliar. Então a gente conseguiu pegar o estímulo, depois a resposta e a consequência, qual a função de tudo isso. Então foi muito legal. As provas também foram bem tranquilas, a professora faz uma prova coerente com o que ela fala em aula, então deu tudo certo. Essa disciplina foi uma disciplina realmente que eu gostei bastante, me aprofundei, e eu gosto de análise do comportamento, então eu fiquei bem em dúvida durante esse semestre, assim, TCC ou análise do comportamento, apesar de entender que elas estão super conectadas, né? E aí na quarta-feira a gente tinha um estágio básico em processos educativos, que foi com uma supervisora que eu admiro desde o primeiro semestre da faculdade, que eu gosto muito do método de trabalho dela, ela é muito ética, muito organizada, então assim, foi match 100%. A escola também, a gente fez uma escola particular, trabalho com os alunos do segundo ano, que a gente conseguiu trazer um pouquinho de tudo, falar sobre emoções, a gente falou sobre divertidamente, falou sobre projeto de vida, rotina e hábitos saudáveis, então foi uma experiência muito boa. Eu tenho vontade de atuar dentro da escola, eu ainda só não me encontrei na função, assim, que eu iria atuar, sabe? Vamos supor, o cargo que eu teria dentro da escola como psicóloga, mas foi uma experiência muito, muito, muito valiosa, e que o dificultoso, assim, na minha opinião, foi realmente os relatórios, porque eu ainda tenho uma certa dificuldade com a escrita de relatório, fazer uma análise crítica, mas essa professora, ela teve muita paciência para nos ensinar, para corrigir, para orientar, então foi uma experiência muito gratificante, que valeu muito a pena mesmo. E aí, quinta-feira a gente não tinha aula, sexta-feira, técnica de pesquisa em psicologia, que eu também gostei muito, foi a primeira vez que eu tive aula com essa professora e que eu me apaixonei. Primeiro porque a gente precisa falar sobre ciência e a gente não tinha se aprofundado tanto em métodos científicos, e essa professora trouxe tudo, assim, como deve ser o olhar de um pesquisador, qual deve ser a postura, quais são os tipos de pesquisa que existem, longitudinal, transversal, também falou sobre as etapas de uma pesquisa, então qual que deve ser a nossa pergunta de pesquisa e como que a gente vai afunilando para criar ali uma pesquisa mesmo. Então, falamos também sobre os investimentos, sobre quanto a pesquisa é desvalorizada, no caso aqui no Brasil, e valorizada em outros lugares. Então foi uma disciplina que eu também gostei muito. O trabalho foi um pouco desafiador, porque a gente também precisou fazer um planejamento de uma revisão sistemática. Então a gente não chegou a fazer uma revisão sistemática, a gente chegou a planejar, mas só esse planejamento a gente já ficou bem doidão, assim, das ideias, e depois a gente precisou apresentar. No caso, a gente teve um imprevisto ali na apresentação, então a gente gravou um vídeo e apresentou e mandou para a professora, então não precisou apresentar em aula para todos os alunos, né? A prova
Desculpa, o trabalho de psicofarmacologia também não precisou ser apresentado. O trabalho de intervenções analíticos comportamentais a gente apresentou para a turma, mas que é bem tranquilo também. E é basicamente isso em relação a esse semestre, né, das disciplinas, do horário, o que a gente aprendeu. A minha disciplina menos preferida, assim, digamos, de professor, de conteúdo, de professor, didática, foi psicofarmacologia, porque a disciplina de intervenções analíticos comportamentais e de técnicas de pesquisa, as professoras eram super organizadas, tinham uma didática incrível, mandavam os slides com antecedência, passavam material pra gente estudar, só de segunda-feira que não tinha muita organização, era bem difícil, na verdade, essa parte de pegar os slides, também não tinha material pra estudar com antecedência, e eu gosto de ter um material pra estudar com antecedência, então segunda-feira foi uma disciplina que deixou a desejar nesse quesito, mas em relação ao conteúdo, eu gostei muito e quero estudar mais sobre psicofarmacologia. Se você me segue no Instagram, acompanha outros vídeos aqui, sabe que eu gosto de mudar o método de organização e método de estudos ao longo do semestre, até porque a rotina vai mudando, os objetivos daquele semestre mudam, o objetivo do ano muda também, as metas que eu quero alcançar. Então, pro sexto semestre, eu comprei esse caderno inteligente aqui, que funciona muito bem. Eu anotava muito, principalmente de psicofarmacologia, que eu tinha muitas anotações, e eu gosto de anotar, funciona muito bem pra mim. Só que o que estava acontecendo? Eu tava percebendo que anotar em aula não tava funcionando, porque eu sou lenta pra escrever e eu gosto de colocar exatamente o jeito que o professor fala. Então, o meu caderno, esse caderno aqui, ele tava funcionando muito mais para resumos dos artigos, dos capítulos que os professores passavam, do que para escrever em aula. Então, eu tava usando esse caderno para os resumos e o iPad para fazer algumas anotações. Só que o meu iPad, eu ainda não utilizo ele para fazer resumo, porque ele tem pouquíssima memória, ele tem 16 GB. E só de sistema da Apple pega, assim, uns 4 GB. E livro de psicologia eu não consigo ler por ele, porque se eu ler por ele, eu tenho de instalar vários outros aplicativos, tenho de instalar várias coisas, inclusive... Atualmente, como eu tava usando para fazer as anotações em aula, só tinha o GoodNotes, que era o aplicativo que eu fazia as anotações, porque de resto eu não conseguia fazer nada. Eu quero, na verdade, um iPad, né, com mais gigas, para conseguir ter tudo assim da faculdade no iPad e deixar de usar o caderno para fazer essas anotações, né? E quem sabe até para deixar de fazer esses resumos, para deixar para tudo no iPad. Mas é uma pretensão aí que eu vou me organizar financeiramente para comprar o iPad. Quando eu comprar, compartilho se faz sentido, né? O resumo e tudo digital, ou se eu vou sentir falta do papel, porque por enquanto eu tava usando os dois, tanto o papel quanto o iPad. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre o meu sexto semestre. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha clareado um pouquinho aí como que é o sexto semestre. É claro que isso é muito individual, depende muito de faculdade, depende muito da sua cidade, depende muito de vários fatores, mas essa é a minha experiência, esse é o meu relato, pessoal. Espero que tenha feito sentido e deixa seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Me siga lá também no Instagram, porque eu sou muito mais ativa por lá, pretendo estar mais ativa em 2023 aqui no YouTube também, mas lá no Instagram com certeza tem stories e conteúdo todos os dias, tá bom? E até o próximo vídeo, tchau, tchau!